Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Sra. Secretária de Estado, eu vou fazer um conjunto de perguntas objetivas, esperando que objetivas também possam ser as respostas, e a minha primeira palavra vai, como não podia deixar de ser, para a execução dos planos. Registámos o bom nível de execução dos planos, na casa dos 86, 90 e pouco por cento, como seria de esperar. O mesmo também já aconteceu relativamente aos planos anteriores. Prova-se deste modo de que a crítica de que eram excessivamente ambiciosos não tinha razão de ser, e ainda bem. E gostava, neste contexto, de felicitar sobretudo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e os funcionários públicos e o quadro técnico da Comissão, que com empenho, dedicação e qualidade, e direi mesmo militância, se têm pautado por promover a igualdade de género no nosso país, às vezes em circunstâncias tão difíceis como são aquelas que os funcionários públicos sempre enfrentam, e agora mais que nunca. Obviamente que esperaremos, e julgo que a Sra. Secretária de Estado, na linha do que nos tem habituado, falo-á em tempo útil, a avaliação externa, que será obviamente mais exigente e rigorosa que estas avaliações intercalares, até porque permitirão outro nível de aprofundamento da execução de algumas medidas, sendo que nessas avaliações o nível de execução fica sempre aquém das avaliações intercalares, como também é habitual. Não posso, contudo, deixar de referir neste quadro algumas observações, por exemplo, e a título apenas de exemplo, quando a medida 63 do PNI da área de inclusão, da área 10, sobre a inclusão, que era uma medida muito importante para percebermos, na altura já se adivinhava esta crise, para percebermos a avaliação do impacto do rendimento social de inserção na perspectiva de género. Esta medida é dada por cumprida apenas pela formação a técnicos para usar linguagem inclusiva. Ora, achamos que o cumprimento desta medida apenas por este indicador fica muito aquém do que deve ser tido em conta no cumprimento das medidas. Mas não é por aí, teria outras observações a fazer, mas falaremos seguramente, até porque o relatório, como dizia, o relatório da avaliação externa vai pegar melhor neste conjunto de matérias. Não é tanto por aí que queremos avançar. Queremos avançar, sobretudo, neste momento, dando conta que estão em cima da mesa política, portanto, na agenda política, um corte de 4 mil milhões de euros, que vai dispensar 20 mil funcionários públicos. Portanto, há aqui um ataque à função pública, sabendo nós que a função pública tem a qualidade que demonstrou ter na execução deste relatório. Está um ataque à função pública como nunca se viu no nosso país, e que vão ser dispensados proximamente 20 mil funcionários, sendo que a maior parte deles são assistentes técnicos. E sabendo nós que os assistentes técnicos são mulheres, tem vindo o Governo e a própria Troika a dizer que é chocante o regime providencial dos funcionários públicos, o que faz com que muitos, inclusivamente, funcionem num quadro de medo. O que eu gostaria de lhe perguntar, Sra. Secretária de Estado, é que pensa fazer para diminuir o impacto de género destas medidas, por um lado, e por outro lado também, e no que diz respeito à SIG, o que pensa fazer para salvaguardar o já frágil quadro de pessoal daquela instituição. Também observamos pela boa execução destes planos, que muita dessa execução se deve ao trabalho contratualizado pelo Estado com as organizações não governamentais, em virtude de um eixo definido para a promoção da igualdade, no último quadro de referência estratégico nacional, pela primeira vez definido em Portugal. No anterior tinha sido definida apenas uma medida. E o que nós gostaríamos de perguntar é se a Sra. Secretária de Estado está a cautelar para o próximo quadro comunitário de apoio a manutenção também, ou reforço, se possível, tanto melhor, mas eu já nem peço reforço, peço apenas manutenção de um eixo que também continua a promover a igualdade de género, porque há estudos de centros de investigação em curso que nos dão conta que, se houver uma quebra da manutenção destes apoios da igualdade de género no nosso país, quebrará drasticamente, para além de algumas quebras já provenientes do efeito crise.
Uma segunda questão que gostaria de lhe perguntar, agora em março foi realizado o Conselho Europeu que se debruçou sobre a competitividade, crescimento e emprego. E foi definida a necessidade de se definirem algumas prioridades em matéria de emprego, questões sociais e mercado de trabalho, nomeadamente o emprego jovem, sabendo nós que o desemprego nos jovens é elevadíssimo, na linha dos 40%, e ainda é mais elevado nas mulheres em Portugal do que nos rapazes. Mas também foi definido neste Conselho Europeu dar prioridade à inserção das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo naquelas situações em que estão em desemprego de longa duração. Nós registamos com bom tom e com agrado a resolução do Conselho de Ministros de 8 de março, que recomenda aos membros do Governo, nomeadamente do emprego e da igualdade de género, a definição de um conjunto de medidas. Eu gostaria de saber, Senhora Secretária de Estado, se está em condições, claro que a meta para apresentar essas medidas é até ao final do segundo semestre, mas a crise já tem algum tempo e, portanto, era importante que as medidas não tardassem a chegar. Que medidas é que pensa adotar para minimizar, concretas e não abstratas, para minimizar o efeito da crise ao nível das desigualdades de género? Aliás, recentemente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez uma pergunta, obviamente que a Sra. Secretária de Estado ainda não respondeu e também ainda não tem que responder porque ainda não esgotou o tempo de um mês para a resposta que deve ser dada, mas fizemos uma pergunta relativamente a esta matéria, onde também perguntámos que medidas é que podem ser adotadas, e hoje é o Dia do Pai, para reforçar a taxa de utilização pelos pais da licença de parentalidade, porque quando foi introduzida aquela alteração no Código Penal, na revisão de 2009, de substituição da licença de maternidade pela licença de parentalidade, o relatório da SIG dá-nos conta de que as licenças de parentalidade aumentaram, portanto, mas é preciso aumentar ainda mais. Eu gostaria de saber se há novas medidas além desta que estejam previstas. Uma terceira pergunta. Foi notícia ontem que o número de grávidas despedidas cresceu mais 50%. A CIT viu o número de processos no ano passado aumentados em 53%, sendo que alguns deles, em 51 casos, foram de despedimento coletivo e em 54 casos de extinção do posto de trabalho. Ou seja, nestes 105 casos, houve um parecer favorável para com as empresas. A CIT, relativamente a esta matéria, obviamente que não pode fazer nada, porque a nossa legislação protege grávidas e mães, mas não protege desemprego, e não protege desemprego, sobretudo em situação de desemprego coletivo ou de extinção de postos de trabalho. O que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, é se pensa introduzir algumas alterações no Código de Trabalho, já que este Governo muitas alterações a este nível tem introduzido, para, relativamente aos casos de despedimento coletivo e de extinção de postos de trabalho de mulheres grávidas. Como sabemos, há aqui sempre muita coisa que é pouco clara. Até porque, sendo nós um dos países do mundo com menor taxa de natalidade, se este tipo de efeitos da crise se deixa agravar, qualquer dia deixamos de ter crianças no nosso país. Ainda no quadro da crise, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas e um conjunto de soluções que, a nosso entender, não têm sido as mais adequadas para combater a crise, dado que as famílias que mais precisam de apoio são aquelas justamente a quem o Governo menos apoio dá, e esta lógica da ética social na austeridade, por um lado, e do visto familiar, por outro, estão muito prejudicadas. Nós gostaríamos, e a Sra. Secretária de Estado, também não posso deixar de o referir, tem dito repetidas vezes
que não podemos dar tudo a todos. Permita-me que sublinhe alguma infelicidade desta frase, porque eu acho que ninguém aqui dá nada a ninguém. As pessoas têm direitos que devem ser e são constitucionalmente garantidos e, portanto, é neste quadro que devem ser definidas as medidas e não na lógica da esmola. De todo modo, mais de 300 mil desempregados neste momento não têm qualquer tipo de apoio social e com as taxas aplicadas, quer ao subsídio de desemprego, quer ao subsídio de doença, as principais pessoas a serem afetadas são as mulheres. Nós sabemos, e o Sr. Secretário de Estado também já nos falou disso, que numa primeira fase, embora em Portugal não tivesse sido muito nítido, as mulheres nem sofreram muito, ou melhor, não sofreram tanto como os homens com o desemprego, dado que não estavam em situações que foram mais alvo de desemprego, mas numa segunda fase irão sofrer mais, e a fase que se adivinha é da função pública, onde muitas mulheres irão sofrer com estas medidas anunciadas. Portanto, nós gostávamos de saber que ações positivas está a pensar adotar para minimizar o impacto de género destas medidas. Por outro lado, também não posso deixar de referir que as recentes alterações ao rendimento social de inserção levou à diminuição do número de beneficiários e que este rendimento social de inserção, neste momento, é sobretudo utilizado, ou maioritariamente utilizado, por mulheres, por famílias monoparentais e por crianças. E que um dos deveres destas pessoas era justamente a obrigatoriedade dos filhos frequentarem a escola. Portanto, retirando-se essas pessoas do rendimento social de inserção, eu pergunto que medidas é que estão previstas para que, mesmo sem esta obrigatoriedade, as famílias providenciem, as famílias sejam levadas a que os seus filhos não abandonem as escolas, o que será muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Uma última questão relativamente à violência doméstica. No relatório no RASI de 2012, dá-nos conta que houve uma diminuição das denúncias de 7%. Centros de investigação e também organizações não governamentais mais os centros de investigação têm uma leitura um bocadinho ambivalente relativamente a esta redução. Por um lado, isto pode traduzir a eficácia das políticas, mas por outro lado, e as ONGs até se situam mais nesta leitura, isto pode indiciar um novo silenciamento das vítimas de violência doméstica, porque, estando numa situação de crise, preferem consentir o abuso do que irem para uma situação que não controlam e para a qual não têm autonomia suficiente no sentido da construção de um novo projeto de vida. E eu gostava de perguntar, Sr. Secretário de Estado, que medidas é que também estão previstas para evitar, para prevenir este novo silenciamento das vítimas. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em sede de revisão do Código de Processo Penal, apresentou algumas medidas, a possibilidade de se atribuir provisoriamente a pensão de alimentos prestadas pelo agressor que desonerava o Estado e, por outro lado, a atribuição provisória das responsabilidades parentais, mas também medidas de afastamento do agressor na linha de algumas orientações indicadas pela Convenção de Istambul. Estas medidas foram chumbadas e eu gostaria de perguntar se existem algumas alternativas para que este efeito que estas medidas iria cumprir possa também ser acautelado. Para finalizar mesmo, Sr. Presidente, estou no fim, eu gostaria que as respostas a estas perguntas fossem objetivas e concretas, tal como foram as perguntas. Espero que, na ausência de algumas respostas menos objetivas, não exista a redundante explicação do Governo de desculpabilizar alguma dificuldade de definição de medidas por governações anteriores, até porque a 7ª avaliação do Programa de Assistência Financeira vem-nos dar conta de que o Governo tem gerido de uma forma, tem gerido mal as soluções para esta crise. Portanto, Sra. Secretária de Estado, mais do que este tipo de desculpas, eu gostava de facto de ver respostas concretas a estas perguntas que foram colocadas.